Hoje é dia 23, sexta-feira, e esse é o nosso terceiro editorial do dia, o nosso chá da tarde. Afinal, o café tá caro, né? Pessoal, vamos entender o seguinte: tem muita coisa acontecendo. Você já ouviu falar do Adam Myers, da CrowdStrike? Pois é, ele fez uma denúncia gravíssima de que a China está hackeando o sistema brasileiro num plano de dominação do nosso país. Olha que loucura. Segundo ele, esses hackeamentos que a China está fazendo servem para que eles vençam licitações para poder mandar tecnologia chinesa aqui para dentro do Brasil, ou seja, para minar a nossa economia aqui, mandando o nosso dinheiro lá para a China. Olha que loucura, e eu vou trazer essa matéria aqui para vocês. O Estadão também já partiu de pau para cima do Lula, né? Tá chamando o Lula de populista, com argumentos de que o Lula tá fazendo uma economia barata, um trabalho mal feito. Parece que o amor acabou, parece hoje que a imprensa já não tá mais comprando a narrativa de que o papai Lula é a salvação do Brasil. Até o Ciro Gomes já falou que vai se aliar ao Bolsonaro, para você ver o tamanho do negócio. Também vamos falar sobre o Paulo Gonet. Pois é, o Paulo Gonet é o Procurador-Geral da República. Parece, mas só parece, que o Supremo Tribunal Federal não está muito feliz com o papel que ele tem que exercer para mandar o Bolsonaro atrás das grades. E parece que houve uma rusga, uma treta aí entre o STF e o Paulo Gonet. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês. Outro ponto também que nós vamos falar são sanções. Olha que loucura. O Paulo Capelli, que é um jornalista do Metrópolis, está fazendo uma série de matérias sobre as sanções que o Donald Trump pretende impor aqui a figuras aqui no Brasil, como por exemplo o Alexandre de Moraes, e disse que pode chegar em outras figuras também. Aí a grande questão é, Donald Trump já tem um posicionamento, segundo o Paulo Capelli, sobre sanções ao Lula. Inclusive, ele fez uma previsão e nessa previsão colocou o núcleo lulopetista desesperado. Eu vou te explicar o que é. Esse aqui é aquele chá da tarde que vai ser bom demais da gente acompanhar. Então, vou pedir para você, não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Gente, isso ajuda bastante, tá? Esse apoio de vocês, quando você curte, o YouTube entende a relevância, manda para mais pessoas. Não me esquece também de compartilhar. Esse tipo de informação aqui você não vai ver em qualquer jornal nacional da vida, não. Você acha aqui no nosso canal do Sandro Gonçalves. Então, compartilha, manda para os seus amigos, deixa todo mundo muito bem informado do que está rolando na política brasileira. E bora para cima, que eu sei que você está aqui por causa das matérias. Vamos? É o seguinte, pessoal, vamos começar com isso aqui que é música para os nossos ouvidos. A imprensa falando a verdade, a imprensa acordando para o mundo. Quem te viu, quem te vê, imprensa? Pois é, você deve estar sabendo que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fez uma medida patética e populista, que é energia de graça. Existe alguma coisa que o Estado te dá de graça que ele não te cobra em dobro? Não existe. Pois é, esse modelo do governo Lula, uma série de famílias serão beneficiadas e vão ter energia a partir de agora de graça, só para votar no papai Lula. E aí, adivinha quem vai pagar a outra metade? A classe média. É aquele que trabalha um pouco mais e tem uma renda um pouco mais. É esse que vai bancar a energia de graça para quem já recebe Bolsa Família, para quem já recebe um monte de coisa. Genial, né? Matéria do Estadão. Ao ampliar as faixas de isenção e descontos nas tarifas de energia para baixa renda, Lula reforça um arsenal populista para a reeleição e joga a conta para a classe média e para a indústria. Meu amigo, toda vez que você for no supermercado, que você for comprar alguma coisa que foi industrializada, um arroz beneficiado ou uma lata aí de conserva, toda vez que você chegar lá, a conta de luz está lá. Porque sim, porque você acha que a indústria vai pagar mais caro na energia para beneficiar quem vai votar no Lula e não vai jogar esse preço de volta? Gente, a medida monetária aplicada por este governo é assustadora. Olha só, o Estadão escreveu aqui, ó, desconto eleitoreiro. O tiro pode sair pela culatra, caso deputados e senadores façam da medida provisória um festival de jabutis, para criar mais subsídios que vão onerar ainda mais o consumidor. E aí você pensa o seguinte, uma turminha
pretende estar recebendo energia de graça. Mas vai subir demais o preço, eles vão ter que aumentar mais imposto, vai ter inflação, o industriário, né, o industrial que vai estar pagando mais caro, né, vai espalhar para todo mundo que a culpa é do PT de tudo tá muito caro. A classe média já vai ficar revoltada que a conta de luz deles vão dobrar. E aí o Lula esqueceu que tem grande parte da população aqui também, que é classe média, né, que é o socialistazinho de iPhone, que não vai ficar nem um pouquinho feliz com o governo Lula, né? Tô pagando para ver o que vai rolar desse populismo do Lula. Acho que nada, mas absolutamente nada, recupera mais a imagem do Lula. Essa é a minha visão. Vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre essa matéria aqui do Diário do Centro do Mundo, um jornal left people de extrema esquerda para você, tá? Para ninguém falar que é mentira, é matéria da esquerda, viu? O Gonet, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, um órgão independente, um órgão que tem a sua autonomia, está gerando incômodo e é criticado no STF. O STF, respeite as instituições. Após a bronca de Moraes, a ex-chefe do Exército. Essa matéria aqui diz o seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que o Paulo Gonet não foi bem no plano de pegar o Bolsonaro. Afinal, ele tinha que ter feito uma defesa muito forte. Precisou do Alexandre de Moraes entrar em campo para dar um pitaco contra um advogado que estava fazendo um trabalho de defesa excepcional. Olha que loucura! E a OAB nem se manifestou sobre isso. Tá bom. Aí o Deltan Dallagnol também fez um vídeo aqui, né, falando sobre, peraí, essa situação maluca. O Deltan Dallagnol tratou da seguinte forma: o STF surta e ataca o PGR porque não sustentou a narrativa de golpe. Zóia aqui comigo. Que loucura! Os ministros do STF agora estão atacando até mesmo o PGR e Paulo Gonet, por considerarem que ele atrapalhou a narrativa do golpe e acabou, consequentemente, beneficiando o Bolsonaro. Gonet é criticado no STF, festejado por defesas, após bronca de Moraes, a ex-chefe do Exército. Sabe o que também irritou muito eles? O Gonet não ter ajudado a confrontar o testemunho do Freire Gomes. E aí, o que os ministros fizeram? É o que eles fazem todo dia. Eles foram para a imprensa e aí passaram a atacar o Gonet na imprensa, num absoluto desrespeito, não só à pessoa do Gonet, mas ao Ministério Público, que é uma instituição independente, não subserviente, que não tem que ser capacho dos poderosos, pelo contrário, tem que fiscalizar os poderosos. Mas quem que tá atacando o Gonet? Olha, diz a Folha que são pelo menos 2 ministros. Quem será, hein? Olha, eu aposto que o nome do primeiro começa com A, de Alex, e o nome do segundo começa com D, de dinossauro. O que você acha? E bora entender aqui a segunda parte dessa história. Quais foram os 2 momentos da audiência em que a atuação do Gonet revoltou o STF? O primeiro momento foi quando o Freire Gomes foi perguntado sobre as minutas do golpe, que o Freire Gomes não classificou assim. Como assim, doutor? Pois é, gente, o general ele disse que o Bolsonaro apresentou para ele estudos sobre estados de defesa, de sítio e de GLO, a garantia da lei e da ordem, que são instrumentos constitucionais e legais. Então o que irritou os ministros do STF foi que o Gonet não foi para cima do Freire Gomes para pressionar o Freire Gomes quando ele chamou esses documentos aí de estudos e não de minuta de golpe, como o Moraes queria que fosse chamado. Outro momento em que a posição de Gonet passou a ser criticada foi quando o Freire Gomes afirmou que não poderia fazer juízo de valor sobre a postura do então comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, sobre declarar apoio às propostas golpistas de Bolsonaro. Gente, mais uma vez, o Moraes aí, ele queria que o Gonet fizesse o que ele, Moraes, fez, que foi ameaçar, coagir, constranger a testemunha. Por isso, agora, as críticas e ataques públicos contra o Gonet na imprensa. Aliás, o Moraes queria que o Gonet tivesse feito o que ele, Moraes, fez, poupando ele mesmo, Moraes, de fazer isso e de se desgastar. E agora me conta aí a sua opinião nos comentários sobre essa briga. Que louco! E aí, pessoal? Nos comentários, o que você me diz? Eu acho que essa briga vai se arrastar. Eu acho que o Gonet já sentiu um impacto. Já viu? E ele manter agora essa postura contra o Bolsonaro vai colocar ele na mira e ele já vai começar a levantar a bandeira branca e sinalizar, né, para o Trump. E você? Coloca no comentário que eu quero saber. Bora lá, mas não para por aí não. Hoje o ministro Flávio Dino, né, falou sobre um xingamento que ele recebeu, né, durante a sessão que ele estava presidindo ali, estava
participando, né, ele falou sobre um xingamento que foi feito a ele, sobre um e-mail, né, que ocorreu durante o voto. Diz ele que ele foi chamado de rocambole do inferno. Pois é, eles vão descobrir quem foi, né, porque o Monark já tinha feito, né, uma fala citando a questão das características físicas do Flávio Dino e acabou sendo condenado. E aí, é óbvio, você vai deixar sua solidariedade ao ministro, né, do STF, Flávio Dino, por esse xingamento. Olha só o trechinho que ele fala. Foi chamado de rocambole do inferno. Do Supremo, eu recebi hoje, vindo da ouvidoria do Supremo, uma postagem muito gentil de um cidadão que ele diz assim: o ladrão, esse bandido, estava nas ruas pedindo anistia para ladrão de banco, assassinos. Aí cita Gilberto Gil, Caetano Veloso, Dilma Rousseff e outros. E que eu estava em 79 pedindo anistia para essa gente nas ruas. Eu tinha 11 anos. Eu posso garantir que eu estava jogando bola, brincando de carrinho. Mas o cidadão diz que eu sou um canalha. Aí ele me chama, ministro Alexandre, para não lhe deixar sozinho com os apelidos que nós achamos jocosos, rocambole do inferno. É esse que vos fala. Eu achei muito criativo, achei até poético, né? Rocambole do inferno. Eu vou perguntar para minha esposa o que ela acha. Ela vai dizer: você é meu rocambole, nunca do inferno. Enfim, e aí ele diz: por que eu leio isto aqui, que veio da ouvidoria do Supremo? Porque ele termina. Eu quero parar por aqui. Eu ri, até os ministros do Supremo riram, então posso ir também, né? Gente, de onde chegou essa informação para o ministro Flávio Dino? Da ouvidoria do Supremo. É um comentário feito nas redes sociais. E aí eu sei, vocês me chamam de chato, de medroso, mas eu só quero proteger vocês. Tomem cuidado nos tipos de informação, nos tipos de comentários que vocês fazem nas redes sociais, que eles estão monitorando tudo. Esse comentário que foi feito chegou ao Flávio Dino não nas redes sociais dele. Foi a ouvidoria que está analisando tudo que você diz, tudo que você escreve nas redes sociais e chegou até ele. Então, sabe, quer criticar? Eu acredito que ainda há um pouco de democracia no Brasil, do qual você possa fazer críticas sérias, fazer críticas que são pertinentes. Por isso que eu te falo. Confie em canais que buscam informações adequadas. Confie em canais que atestam as informações em sites renomados, para que você não possa, como sempre, como esse cara que escreveu aí, vai virar, com toda certeza, mais um em algum inquérito do Supremo Tribunal Federal. Então, é por isso que eu falo para você, tenha credibilidade nos canais que você segue. Se você seguir canais que não estão com credibilidade, a prova que eu estou mostrando para vocês aqui é que há um monitoramento, sim, né, da Corregedoria do próprio STF. Tá aqui a prova desse rapaz aí que chamou o Dino de rocambole do inferno. Não tenham dúvidas que ele vai responder o inquérito, tá bom? Falando sério nessa situação agora. Pois é, pessoal. É o seguinte... Saiu até um atrito, uma discussão sobre Michele Bolsonaro, candidata a presidente. Ou Eduardo Bolsonaro, candidato a presidente. Ou pode ser o próprio Bolsonaro. Enfim, mas na hipótese de Bolsonaro não elegível, quem seria o nome adequado, o nome especial? Tarcísio? Eduardo? Michele? Pois é. A Daniela Lima diz que de todas as opções do clã Bolsonaro, ou seja, daqueles que têm o sobrenome Bolsonaro, a Michele Bolsonaro é a de maior potencial eleitoral, sem sombra de dúvidas. Eu já tinha dito isso para vocês, que muita gente olha com uma visão pessoal sobre o Eduardo, sobre a Michele, e muita gente falou, ela não é preparada, o Eduardo é muito mais, mas eu tô falando de impacto eleitoral. Olha o que a Daniela Lima falou aqui, e tem razão, dá uma olhada. Eu vou me deter na análise sobre a força da primeira-dama, da ex-primeira-dama, da Michele Bolsonaro, porque eu acho que é muito sintomático quando a rainha de copas emerge na figura da Michele, né? E não é uma vez só, assim, em momentos muito importantes, eu diria,
a rainha de copas emerge. Por que eu estou usando essa figura, né? Tô falando ali da rainha do cortem a cabeça, né? Se vocês lembrarem muito bem, quando aparece o escândalo das joias, né? A Michelle fica aquela coisa, quem que vai falar, quem que vai falar? Ela vem à frente. O Bolsonaro está fora do Brasil, ela está aqui. Ela pega o próprio telefone. Eu nunca vi, não pedi, não recebi, e se disserem que eu sabia que existia, é mentira. Vamos deixar bem claro. Situação que depois o próprio Tribunal de Contas tirou. Ou seja, a Michelle estava certa. E ela faz isso no momento em que o marido ainda não tinha formulado uma resposta, porque ele dá 5 diferentes. Primeiro, eu estou me atribuindo uma coisa que não é minha, que eu nunca vi. Aí, primeiro, eu não pedi, se trouxeram, não foi para mim. Depois, era minha mesmo. Mas, e daí, eu deixei lá, nunca peguei, nunca usei nem nada. E até chegar o momento em que os advogados dele reivindicam a posse do bem. Dizendo, não, era aqui mesmo e eu quero de volta. Foi um presente pessoal. Mas ela formula de bate-pronto muito rápido. Esse dia Outro momento em que ela sai em defesa, porque ela sente que é com ela, é quando a Janja diz: o Palácio da Alvorada estava mal cuidado. E ela fala, não. Sumiram móveis? Não, é que ela fala... Dos móveis. Dos móveis. Móveis sumidos. E ela Os fala, móveis não. sumiram. Nesse dia, foi a única vez que eu falei com a ex-primeira-dama pelo telefone. E ela diz, está no hangar tal, lugar tal, tá tudo lá, o mobiliário tá inteiro lá e tal. Então ela vem... Quando a Michelle sente que Cara, você viu que eles acabaram de assumir aqui que sabiam da mentira e mantiveram essa narrativa por quase 1 ano, porque a Michelle falou, tá em tal lugar, tá assim, assim, assim. Ela administrava o palácio. Ela sabia, ela tinha informações. Você vai falar que ela não é preparada? algo relacionado ao patrimônio que é dela e que são coisas muito pessoais que ela preza. Então, é a imagem de proba, a imagem de libada, a imagem de uma mulher pura. E quando trata da família, que ela não consegue defender, a família materna, né, a família dela, não a que está junto do Bolsonaro, né, a família, né, a mãe, a avó e tal, são pessoas de um passado muito difícil, muito complicado, né. Ela traz esse testemunho, e é a palavra que eu vou usar mesmo, na chave da fé. Então, assim, eu vejo a Michelle Bolsonaro trabalhando para a política, pela política, e sendo vista com potencial pela política há muito tempo. Sem dúvida. O que ela fez agora não posso ser eu? Aqui, ó, quem vai dizer as minhas opções não é fulano, e eu não vou carregar isso comigo, se eu for. Eu achei que, assim, ela tem episódios, a ex-primeira-dama, de muito ímpeto. E eu acho ela extremamente hábil no palanque. E eu queria acho falar a Michelle isso. Bolsonaro, de todas as opções do clã, a de maior potencial eleitoral, sem sombra de dúvida. Eu vou ser sincero pra você. Pra uma mulher elogiar a outra que não gosta, é porque o negócio é bem mais embaixo do que você imagina. E aí, só faltou ela falar, não, a Michelle é melhor do que a Janja. E aí eu te pergunto, olhando do ponto de vista eleitoral, você realmente acha que a Michelle não tem uma postura para comandar uma nação? O Lula tá aí, meu irmão. Para e pensa. Pois é, pessoal. Dando continuidade aqui, a galera da esquerda tá literalmente desesperada. Já que eu mostrei até o Diário do Centro do Mundo, extrema esquerda e left people para vocês, não vou deixar de fora o fórum, né? Outra left people de extrema esquerda que trouxe a seguinte informação. O Bolsonaro é um canalha, o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro pode provocar uma crise diplomática histórica com os Estados Unidos, com extensão de sanções amorais. A vingança do clã Bolsonaro tenta evitar a prisão do patriarca, Jair Bolsonaro, que deve ser decretada já nos próximos meses pelo Supremo. Ele já sabe até isso, né? Pode criar uma crise diplomática sem precedentes na história das relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas será que isso é verdade? Será que
Você pode ter credibilidade e confiança nas informações que vêm da mídia da extrema esquerda? Porque cá entre nós, se houver uma sanção entre Trump e Alexandre de Moraes, e podem até atribuir isso ao Bolsonaro, em momento algum gera uma crise diplomática com o Brasil. A não ser que o Donald Trump veja que o Lula está começando uma crise diplomática para defender o Alexandre de Moraes. Até onde eu sei, as sanções são lá nos Estados Unidos. É lá. É só os Estados Unidos, só o Alexandre de Moraes. Não brotar lá. O visto do Alexandre de Moraes vai ser cassado. Todos os bens que ele tem lá vão ser retirados. É só o Alexandre de Moraes não brotar lá. Qual o impacto diplomático se o alvo é um CPF? Agora, a partir do momento que o governo Lula colocar o governo na história, aí o jogo é diferente. Mas vamos observar o Paulo Capelli. E aqui eu tenho que tirar o chapéu. Paulo Capelli está fazendo um trabalho excepcional na cobertura. Não passo pano para tudo que é feito, mas está fazendo um trabalho excepcional na cobertura das questões da sanção do Donald Trump em relação ao Alexandre de Moraes. E eu estou acompanhando aqui o trabalho que ele está fazendo um trabalho muito bem feito. O governo Trump não planeja sanção a Lula. Opa, então, onde está a questão diplomática que o Eduardo está causando aqui? O Trump, hora nenhuma, quer pegar o Lula. Mas ele fez uma previsãozinha, uma derrota acachapante. Ou seja, você vai chutar cachorro morto, filha? Não faz isso não. É doideira chutar cachorro morto. O Lula vai se afundar por si só. Eu já falei 1 milhão de vezes para você. O melhor cabo eleitoral da direita é a esquerda no poder, com rede social para mostrar o que eles fazem. Porque eles tentam me esconder tudo. Enquanto a imprensa tiver comprado e passando pano, aí eles se perpetuam. Agora, enquanto existe rede social para falar, olha, aumentaram o IOF de ontem para hoje. E todo mundo vai nas redes sociais e fala, seu canalha, cachorro sem vergonha, não faça isso. Ele recua igual o Haddad recuou. Então, deixa o Lula se definhar sozinho. O prognóstico, eu vou até ler um trechinho aqui do Capelli para vocês. Diferentemente do que chegaram a almejar os bolsonaristas, não está no radar de Donald Trump impor sanções ao governo Lula. Não. Informa os integrantes da Casa Branca Coluna. Os caras da Casa Branca falaram, vocês estão biruleibe? Eu vou impor sanção no Lula para ele se fazer de vítima igual o Maduro? Não, fica tranquilo. Deixa que ele vai afundar sozinho. Agora o Alexandre de Moraes, este eu quero. O que responderam. O prognóstico de Washington, após análise de pesquisa, é que o presidente brasileiro perderá a eleição no próximo ano. Talvez até em primeiro turno. Não, vou repetir para ficar bonito. Vai perder no primeiro turno, a despeito do que seja o adversário. É a inteligência norte-americana dizendo. Pois é. Com base nessa previsão, o governo Trump tem avançado nas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, sem que a medida seja estendida ao Palácio Planalto de forma alguma. Os Estados Unidos calculam que uma ofensiva contra Lula poderia provocar o efeito inverso e fazer com que o petista angarie o apoio de segmentos com os quais hoje não conta. Vai pagar de vítima. Olha, estou sendo sancionado. Nossa, eu estou quebrando o Brasil por culpa das sanções dos Estados Unidos. Eu já falei isso para vocês. Que é o mesmo discurso do Maduro. Eu já falei que o Lula ia caçar isso. O Lula tá caçando briga com o Trump o tempo inteiro. Eu já falei isso para vocês. O Lula tá caçando briga porque ele quer que o Trump tome o primeiro passo. E o Trump não vai. O Trump impôs arancelas, ou seja, tarifas ao Brasil que ele impôs a todo o resto do mundo. O Lula vai falar, tá me perseguindo? Não, foi pro mundo inteiro. Agora, aqui no Brasil, a vontade do Trump tá até com água na boca para vir para cima do Lula. Mas não vai. Ele tá vendo que o Lula já tá fazendo o trabalho por ele mesmo. Se o Lula já tá se autodefinhando, estragando a parada toda para perder depois, para que ele vai gastar arma política para pegar o Moraes, o Lula? Não vai. Continua, tá? A gente vai fazer a análise de uma matéria do Globo agora sobre as sanções. Pois é, a Malu Gaspar publicou essa matéria aqui. Sanções de Trump
contra Alexandre de Moraes podem ser estendidas a outros ministros do STF. Aí sim, as sanções do Trump, reitero, sanções da Lei Magnitsky, tá? Da Lei Magnitsky Global Act, lá dos Unidos, de lá. Ela não vai chegar até aqui, então não dá para falar em violação da soberania. O Brasil, preste atenção, o Brasil é signatário de tratados internacionais sobre direitos humanos. O argumento do Donald Trump e do Congresso norte-americano, o Trump não está sozinho nessa, é de que houve violações, aconteceram violações aos direitos humanos por parte do Alexandre de Moraes. Lesão que o diga, né? E aí, o que acontece? Vão ser sancionados lá, de acordo com a Lei Magnitsky. E pode ter reflexos aqui, dentro do Brasil, por causa de operações bancárias, sim, mas em momento algum ele está violando qualquer lei brasileira, dizendo, tá vendo essa lei brasileira de vocês? Eu vou violar. Não está fazendo isso. E aí, quando os ministros do STF saem em defesa do ministro Alexandre de Moraes, eles anunciam o seguinte, olha, nós estamos com Moraes. Qual que é a previsão que eu tenho? Sinceramente, a minha visão é que no final das contas vai ter um monte de gente pulando do barco, inclusive ministro do STF. Falaram, vamos ter solidariedade, até as primeiras sanções chegarem. Até depois da primeira sanção chegar lá da Europa também. E aí depois chegar de outro país também. Eles vão recuar. Tá? Olha essa matéria do Caio Junqueira aqui. Gonê e delegado da PF também entram na mira de sanções dos Estados Unidos. Além deles, o governo americano considera sancionar o ministro Alexandre de Moraes do STF também. Ou seja, não é só Alexandre de Moraes. O Gonê, que acabou de ter essa tretazinha com o STF, recuou, não partiu para cima do Freire Gomes, não foi radical em cima do Freire Gomes, o Gonê já começa a mostrar sinal de recuo. Você está vendo que vai ter muita gente recuando? Ontem eu fiz uma enquete. O que vai acontecer? E eu vou trazer o resultado da enquete no último vídeo aqui. Com as sanções, eles vão recuar, o Alexandre de Moraes vai recuar, vai manter-se igual ou ele vai dobrar a aposta? Coloca no comentário e entra lá nas postagens, na comunidade, né? E deixa o seu comentário, o que você acha que vai acontecer. A priori, ele vai tentar dobrar a aposta. Só que gente que está ali do lado vai, pular fora e não vai querer comprar essa briga só para defender o Moraes. Não é assim que funciona. A gente sabe. Na política é sempre assim, a hora que o bicho pega, todo mundo sai correndo, os ratos saem todos correndo e abandona quem ficou para trás. E dane-se. E aí, por falar em ratos, hackers, olha essa matéria que o Adam Myers, que é o vice-presidente da CrowdStrike, falou sobre o cenário das Américas, né? E as ameaças aqui nas Américas, na América Latina, sobre inteligência artificial, entre outros. Essa informação, essa matéria, é de um jornal hiper renomado, não sei se você já ouviu falar, é o Tecmundo. O Tecmundo é sobre tecnologia, sobre tudo isso. Mas até na tecnologia, a política está lá. Preste atenção nessa informação e entenda, né? A matéria do Felipe Paião, tá? Então eu sempre cito a fonte, a matéria vem do Paião, Felipe Paião. A China, amiga de quem? Do Lula, hackeia empresas no Brasil para vencer editais, diz o vice-presidente da CrowdStrike, né? Uma empresa voltada à defesa de ataques cibernéticos. O que ele fala? Olha, é o seguinte, tá rolando aí um monte de ataque. O Brasil está sendo o país mais atacado de todos. E aí, o que a gente está entendendo, né, é que há ataques coordenados dentro do sistema para vencer licitações que envolvem questões governamentais da China. Você lembra quando o Bolsonaro falava, não, tá tentando vender o Brasil para a China. Nós não estamos vendendo para a China, nós estamos nos vendendo para a China. Lembra que o Bolsonaro falava isso? Você deve lembrar disso aí, né? Minha imitação é péssima, eu sei que você só está pensando nisso. Mas você lembra que ele falava isso. E isso aqui é um vice-presidente de uma das maiores empresas cibernéticas do Brasil, do mundo, dizendo, a China está tomando o Brasil de assalto. Nessa matéria, olha o que o Adam Myers falou aqui. O Adam Myers afirmou
em entrevista que a América Latina e o Brasil, em especial, são alvos de países como a China e a Coreia do Norte o tempo todo no que toca à cibersegurança. Porém, os ataques não seriam relacionados aos ransomwares e malwares. E são vírus, tá? Que são vírus que entram para invadir o seu sistema, tomar todas as senhas e informações para depois esses caras usarem isso para ficar te chantageando. Não é o ransom ou malware, né? Acho que é assim que fala. Mas são invasões voltadas ao recolhimento de inteligência e dados, ou seja, espionagem pesada. A gente viu o caso da espionagem russa no Brasil. Abre aspas, isso aqui é a fala dele. Essas fontes vêm da China e da Coreia do Norte. E, em particular, a China está usando a diplomacia da dívida conivente com o governo, tá? Nota do Tecmundo. O termo descreve uma relação financeira internacional em que um país credor concede dívida a uma nação tomadora para aumentar a influência política do credor. Resumindo, eu vou lá e faço dívidas com a China para que a China possa aumentar a influência política aqui dentro do Brasil, para trazer informações, para ajudar a regular redes sociais, para ajudar a controlar as informações, ou seja, para ter uma ingerência maior. Então, é para montar uma fábrica aqui para fazer estudos, né, sobre questões sociais no Brasil, para ver como é que pode dominar o Brasil em uma ou outra determinada área. É isso aqui que ele está falando. E está tentando aumentar a sua influência na região, fechando negócios. Quem é que acabou de voltar da China falando? Companheiros, eu fechei um monte de negócios. Eu imito o Lula melhor do que o Bolsonaro, né? Eu sei. Então, se for uma ferrovia de alta velocidade no Brasil, extração de energia ou um grande projeto de infraestrutura no Equador, os chineses querem ganhar essa obra e vão oferecer lances baixos. É o que acusa o Myers. O vice-presidente confirma que atores internacionais hackeiam as empresas em editais para superar a concorrência. O que eles estão fazendo? Eles vêm para participar dos editais, eles têm informações dos editais de grande valor que o Brasil vão fazer. As empresas que vão concorrer são hackeadas dos lances que elas vão oferecer. Oferecem lances melhores, depois com a possibilidade de revisão com a conivência do governo. E aí eles mandam tecnologia deles aqui para o Brasil para monitorar tudo. A gente acabou de ver aí o lance dos espiões russos aqui na República das Bananas. E aí os caras monitoram tudo, ganham influência num monte, né, de negócios grandes e poderosos, como uma ferrovia, por exemplo, manda dinheiro do Brasil pra caramba para financiar o Partido Comunista Chinês. Vocês entendem a que nível que está chegando? E aí, se vocês quiserem reclamar alguma coisa, vai lá no Tecmundo e reclama lá, porque a matéria é de lá. Eu sempre cito a fonte para vocês, mas, sem sombra de dúvidas, é perigoso. E aí, para encerrar, eu sei que o vídeo está ficando longo de novo, não tem problema não, vamos falar sobre os espiões russos, né? Para completar, você está vendo que o brasileiro já não tem liberdade nenhuma. São chineses hackeando, são chineses tomando de assalto empresas e licitações aqui no Brasil, e agora espiões aí vivendo. Seu vizinho pode ser um espião russo, você não está sabendo disso. Outra informação que chega desse caso dos espiões russos. Vamos lá, o jornal O Globo está fazendo uma série completa sobre esses espiões russos, tá? O Jornal do Globo fez a matéria aqui e eu achei interessante, né? Eles estão falando muito dos espiões, deviam falar um pouco também da Previdência, mas dá uma olhada aqui. Essa história parece filme de Guerra Fria. O New York Times publicou detalhes do jogo de gato e rato entre a Polícia Federal e espiões russos no Brasil. O país é considerado uma fábrica de espiões, onde agentes podem criar novas identidades para viajar o mundo sem levantar suspeitas. Isso já acontecia há anos, com certa impunidade por causa das relações amigáveis entre Brasil e Rússia. Mas tudo mudou depois da invasão da Ucrânia. O Globo já publicou várias matérias sobre essa onda de espiões russos com nacionalidade brasileira, e agora sabemos que eles estão sendo caçados pela
pelos agentes da Operação Leste. Tudo começou em 2022, com o caso de Sergei Cherkasov. A Central de Inteligência dos Estados Unidos avisou a Polícia Federal que ele tentou entrar na Holanda com um passaporte brasileiro sob o nome Victor Müller Ferreira. A imigração holandesa pegou a farsa e obrigou Cherkasov a voltar para São Paulo, então a Polícia Federal teve que correr para achar evidências contra o espião. Mas no papel ele era um cidadão brasileiro, com RG, CPF, título de eleitor, certificado de reservista e nenhuma ligação aparente com a Rússia. O que derrubou a farsa foi a certidão de nascimento. O documento dizia que Victor Müller Ferreira nasceu em 1989, filho de uma brasileira real que morreu 4 anos depois. Mas quando a polícia falou com a família, eles descobriram que a falecida nunca teve filhos. Cherkasov foi preso, e a investigação ensinou 2 lições valiosas para a Polícia Federal. A primeira é que espiões russos estão dispostos a abandonar toda a sua vida na terra natal para criar novas identidades no Brasil ao longo de vários anos. A segunda é que é possível encontrar esses agentes por meio das certidões de nascimento. Basta encontrar pessoas que nasceram no Brasil, não tiveram registros a vida inteira e só emitiram documentos quando já eram adultos. É um trabalho lento e metódico que está ajudando a desmontar a fábrica de espiões no Brasil, mas prender os agentes está sendo difícil, porque toda vez que a polícia consegue um nome, a pessoa já desapareceu. Então restam muitas perguntas. Tipo, qual a extensão dessa rede de espionagem no Brasil? Como eles conseguem a documentação com tanta facilidade? E como eles conseguem fugir logo antes de serem pegos? Comente se quiser ouvir histórias da Operação Leste e siga o Globo para saber o que acontece em seguida. Vamos lá. Pergunta simples que ele fez no final. Como é que ele está conseguindo os documentos? Eles estão conseguindo documentos de dentro do sistema do governo. Por que que eles sempre somem quando a Polícia Federal está quase chegando lá? De onde vêm as informações? Ou pega o trecho, corre que eles estão chegando aí. Hã? É esquisito, não é? Deixa você com a pulguinha atrás da orelha. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Pessoal, obrigado, tá? Ó, a gente volta daqui a pouquinho, às 7 horas, com o nosso último editorial do dia. Bora pra cima.